Ela diz o seguinte, ó, em uma cuba de ondas, o professor de física, utilizando um oscilador de frequência f, produz ondas retas como mostra a figura. Então, na verdade, o que ele está fazendo, ele pega esse cara aqui, né? Esse é um oscilador, esse oscilador deve ficar batendo, né? Criando uma onda, ou melhor, as ondas, e essas ondas com essa frequência f aqui. Tá? Aí ele fala, a estudante Angelita, participando da experiência, percebe que a distância entre duas cristas sucessivas das ondas no meio B é a metade da distância entre duas cristas no meio A. Então você pode notar que aqui elas estão mais distantes. Imagina a crista como se fosse a parte mais alta de uma senoide. Tá? E aqui ela nota que a distância diminuiu. Né? A distância diminuiu pela metade. Tá? Com base no enunciado, responda: a frequência das ondas que se propagam no meio B é maior, menor ou igual à frequência das ondas que se propagam em A? Justifique sua resposta. E, letra B, qual é a velocidade das ondas que se propagam no meio B? Se vale 340 metros por segundo a velocidade de propagação das ondas no meio A. Então, beleza. Normalmente o que a gente estuda é que isso aqui é uma refração, tá? Quando passa de um meio para outro meio. A gente viu isso na questão das ondas luminosas, né? Aqui são ondas mecânicas, mas quando a energia passa de um meio para o outro, a gente chama isso de refração, tá? Numa refração, a frequência não muda, né? Então, vamos lá, 452. Então, a frequência no meio A, a frequência da onda no meio A, deve ser igual à frequência da onda no meio B. Tá? Porque as frequências geralmente não mudam. Né? Agora, quando ele pergunta sobre a velocidade, então, o que é que a gente nota? O comprimento de onda no meio B, ele é metade do comprimento de onda no meio A. Certo? Por quê? Porque a distância diminuiu. É como se você tivesse uma senoide, aí lembra, comprimento de onda é daqui para cá. E a outra, mais comprimento de onda menor. Então aqui seria o meio A e aqui seria o meio B. Certo? Beleza. Aí ele fala o seguinte, qual é a velocidade das ondas, né, que se propagam no meio B, se vale 340 metros por segundo a velocidade de propagação das ondas no meio A. Né? Bom, velocidade de propagação, ela é lambda vezes f. Tá vendo? Lambda vezes f. F não muda, mas como o lambda muda, o v muda. Sacou? Então, ó, a velocidade no meio A, ele já deu. Ele disse que era 340 metros por segundo. Isso era lambda A vezes f. A velocidade de propagação no meio B, obviamente, vai ser lambda B vezes f. Certo? Só que a gente tem que lembrar que lambda B é metade de lambda A. Então vai ficar assim, lambda A vezes f sobre 2. Né? Eu poderia colocar só o lambda A sobre 2, mas em termos de fração, tanto faz. Então, se a gente pegar só o numerador, lambda A vezes f é VA. Então aqui eu tenho VA sobre 2. Se VA era 340 metros por segundo, VB é metade, 170 metros por segundo. Certo? Você tem